Fala, monstrinhos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, né? Estamos começando aqui a nossa segunda videoaula referente ao ensino emergencial, né? As APNPs do ano de 2021. Tá? Eu dei uma olhadinha na minha última videoaula, eu não consegui contabilizar quantas vezes eu falei né e outros tipos de vícios de linguagem. Vou tentar realmente melhorar isso. Tá? Mas é engraçado porque quanto mais a gente tenta parar de utilizar algum tipo de vício de linguagem, mais esse negócio parece que sai no automático. Como a gente falou na nossa última videoaula e como a gente também já acertou na nossa primeira atividade síncrona, a gente vai estar sempre fazendo esses pequenos vídeos, tá? De 40 minutos. Vídeos esses que vão estar disponíveis sempre às terças-feiras, a partir de 1 hora. Tá? E principalmente para que vocês possam ter um início do conteúdo, ou seja, o início de visualização do conteúdo que vai ser trabalhado ali naquela semana. Então é interessante que vocês tentem visualizar esse vídeo sempre antes da nossa atividade síncrona, que é quinta-feira. Tá? Então vocês têm a terça, a quarta inteira para tentar visualizar antes da nossa atividade síncrona. Por quê? Porque vai ser sempre uma introdução, né? Lespa, a gente não vai conseguir ter tempo de trabalhar tudo em 40 minutos. Como eu prometi, vai ser 40 minutos todas as videoaulas, vão ser 40 minutos. E é interessante porque já pude notar, pelo menos no número de visualizações, um aumento significativo, tá? Então, creio eu que ficou realmente mais adequado para vocês ali em 40 minutos. Agora, qual é a consequência evidente de a gente estar reduzindo as nossas videoaulas para 40 minutos? É de que não dá tempo de trabalhar tudo. Tá? Como eu falei também na última aula, vai estar disponível no nosso canal, tá, as videoaulas do ano passado, que são videoaulas mais completas, que eu consegui falar com um pouco mais de calma de todo o assunto. Tá? Então, se vocês quiserem, tiverem com tempo e coisa e tal, podem conferir, né, a videoaula completa no nosso canal. Tá? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre geopolítica, tá? Então a gente percebeu que a geopolítica é basicamente aquele segmento da geografia que tenta entender a correlação de forças que existem, né, entre as nações, entre as diferentes nações. A gente viu que, de uma forma geral, as nações elas têm os seus objetivos e as correlações geralmente se dão a partir de um ganho mútuo, né, dessas relações. Agora, vale lembrar que essas relações também nem sempre são amistosas. Tá? De vez em quando, a gente tem aí conflitos e disputas, e esses conflitos e disputas podem estar restritos no campo diplomático, mas também podem descambar, né, para questões mais graves, como as questões de conflitos, assim como tem acontecido recentemente entre árabes e israelenses, algo que a gente falou um pouquinho na nossa atividade síncrona da semana passada, mas que eu não gostaria muito de me aprofundar, e nem me aprofundei na quinta, e nem vou me aprofundar agora, porque é assunto nosso lá para o final, né, lá da 12ª semana, a gente falar um pouquinho sobre a formação do Estado de Israel, por que parece tão inatingível um acerto ali entre aqueles dois povos, tá? E explicar um pouquinho mais, né, os detalhes ali de quem é quem, né, porque muitas vezes a gente acaba usando alguns termos e vai falando e a gente acaba esquecendo, né, que tem que também trabalhar um pouquinho mais o conceito fundamental. Então a geopolítica é isso aí, né? Ela se faz muito presente nos conflitos, mas não é só isso não, como a gente falou, né, existem escalas, segmentos diferentes de relações entre as nações. Então a gente discutiu um pouquinho sobre a questão da cultural, a gente falou um pouquinho sobre as relações econômicas, falamos um pouquinho sobre as relações políticas e por aí vai. O que a gente vai falar hoje, na nossa videoaula de hoje, é falar um pouquinho sobre a ordem geopolítica mundial, né, e como ela se desenrolou ao longo do século XX e início do século XXI. Não sei se vai dar tempo de a gente falar muito, né, sobre, por exemplo, a nova ordem mundial. Mas se não der tempo de falar aqui, a gente vai discutir na nossa atividade 5. Tá? O que vocês têm que entender é de que a história nos mostra, né, que basicamente a estrutura e a organização de países, geopoliticamente falando, ela tende a mudar com o tempo. Tá? A gente teve durante vários séculos uma geopolítica dominada pelo eurocentrismo.
tá? Principalmente quando a Europa sai ali da Idade Média, né, e ela começa a ter uma revolução comercial, a formação dos grandes estados nacionais, a própria expansão marítima, e aí depois, né, as inovações da ciência e da tecnologia acabaram fazendo com que economicamente, politicamente e culturalmente a Europa acabasse, né, prevalecendo sobre outras regiões e partindo para uma dominação efetiva, inclusive essa dominação indo para, né, o campo de militar, político e por aí vai, né? A formação de colônias, tudo isso é muito bem entendido dentro do que a gente discutiu, né, sobre modelos de produção. A partir do momento que a Europa alcança um modelo de produção industrial, a necessidade de buscar, né, matéria-prima, novos mercados consumidores, ela vai aumentar demais. E isso vai empurrar ainda mais, né, esses países para um domínio, né, efetivo de outras regiões do mundo. Tá? É impressionante a gente parar para pensar direitinho. Aqui nas Américas, por exemplo, ou em boa parte do mundo, você vê, né, pessoas praticando religiões de origem europeia, não de origem europeia, mas que se difundiram bastante na Europa, pessoas discutindo e falando em línguas europeias, derivadas, né, de línguas europeias. Então a gente pode ver, né, que, de certa forma, esse domínio ele se materializa em diversas áreas da sociedade. Tá? E, basicamente, esse eurocentrismo ele se manteve até o início do século XX. Então, até o início do século XX, nós tínhamos ainda a Europa como grande polo de poder político, militar, mas a gente já via algumas outras regiões despontando, né, como possíveis polos de crescimento. E aí, nesse caso, o próprio Estados Unidos, né, já estava ali como país se materializando como uma grande potência econômica. Ainda dentro das relações políticas, os Estados Unidos tinha muito pouco interesse, né, de se envolver com outras regiões ou com problemas das outras regiões, mas a gente já via, né, no início do século XX, alguma ação geopolítica por parte dos Estados Unidos em interferir, né, em outras regiões que ele julgava ser detentor de um poder e de influência. Agora, se então, no início do século XX, a Europa ainda desponta como grande poder, né, como grande poder político e militar, o que vai derrubar a Europa como principal polo? Bem, basicamente, as duas grandes guerras mundiais. Tá? As guerras mundiais, principalmente a primeira e aí depois a segunda, e aí é importante a gente entender que os motivos que levaram a Europa à Primeira Guerra, eles são mais ou menos os mesmos da Segunda, né? Há de se imaginar até a Segunda como um complemento da Primeira, ou seja, você não teve basicamente um outro motivo. Os motivos são basicamente os mesmos. Quais são? Né? Quando a Europa se torna um continente industrializado, como eu falei, né, esse modo de produção exige recursos, exige matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. E então a gente vai ver vários países europeus, né, buscando essa sua necessidade, né, através principalmente do domínio colonial. Né? Então a gente vai ter um aprofundamento do domínio colonial europeu, que começa lá no século XV, mas vai se aprofundar ainda mais nos meados ali do século XIX, a partir de uma prática política internacional que ficou conhecido como imperialismo. Ou seja, o que é o imperialismo? É esse domínio militar efetivo, né, das potências europeias sobre colônias e áreas de influência. Então a América Latina não chegava a ser mais uma colônia, pelo menos já a maioria das regiões já estava independente, mas ainda era uma grande área de influência europeia. Mas você tinha colônias efetivamente na África, na Ásia, e ao contrário do primeiro colonialismo que a gente vai ter lá no século XVI, XVII, né, esse neocolonialismo ele vai ser marcado por um domínio ainda maior das potências, principalmente, né, na administração local, tá? Na questão de você conseguir obter metas de produção, de mercado, de mercadorias,
tá? Principalmente da matéria-prima. Então você vai ter uma organização econômica mundial, que a gente chama de divisão internacional do trabalho, sendo aprofundada aí nesse período, tá? Do imperialismo, e fruto principalmente da necessidade das grandes potências industrializadas de conseguirem obter a demanda de produtos, principalmente de matéria-prima, de mão de obra e depois de mercado consumidor. E aí o que acontece? Você tem ali no final do século XIX a formação da Alemanha e da Itália, que não eram países efetivamente, né, no nome da palavra, eles eram conglomerados de pequenos estados, né, que passaram ali durante o final do século XIX por um processo de unificação. Quando esses dois países se formam, principalmente a Alemanha, né, que já se forma como uma grande potência industrial também, tá? Ela se vê o quê? Num mundo dividido já entre a França, entre a Inglaterra, a Holanda e outros países ali muito industrializados, Portugal, Espanha. Então, essa demanda por colônia é que, assim, muito resumidamente falando, tá, para a gente não ter que se aprofundar muito nesse assunto, é o que vai acabar jogando, né, motivando esses países europeus a entrarem num conflito mais intenso, tá? E aí, claro, existem vários outros fatores, entre eles a rede de alianças que se formam, interesses ali também do Império Austro-Húngaro, tá? Do Império Otomano. Então você tem assim várias potências ali que têm há muito tempo, né, se degladiado por interesses, por domínio geopolítico. Tá? E, de certa forma, a Europa tinha passado por uns 20, 30, 40 anos de uma relativa paz, né? Ou seja, depois de séculos de vários conflitos, né? Então, desde 1880 ali, a Europa não via uma grande guerra entre os seus principais atores naquela região. E aí as pendengas foram se acumulando, as disputas geopolíticas foram se acumulando, e aí então, quando lá, né, em 1914, você tem uma situação localizada na Sérvia, isso acaba sendo o estupim para o início de um conflito que vai ser em maior escala, né? Que até aquele momento se acreditava que seria um conflito rápido só para reorganizar, né, as questões de poder e coisa e tal, tá? Só que ao contrário do que aconteceu, e principalmente por causa da guerra moderna, né, da nova guerra com metralhadoras, com canhões e coisa e tal, ela acabou se arrastando por um período muito maior e envolvendo um número muito maior de países, tá? Ao ponto de a gente conseguir dar, né, o nome de Guerra Mundial. Por que Guerra Mundial? Né? Apesar de ser uma guerra essencialmente europeia, ela se torna mundial quando você arrasta para, né, o conflito todas aquelas colônias, né, que também estavam em disputa. Tá? Então, de certa forma, você vai ter conflitos em várias regiões. O fato é o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial, quando ela acaba mais por exaustão, né, dos seus participantes do que por uma solução definitiva. Ou seja, a solução não foi encontrada. E, principalmente, a paz estabelecida, tá, ali entre os países membros. Então, os moldes da paz, né, como eles foram acertados entre os países, né, que venceram e os vencidos, ele mais criou uma situação, né, de pendência. E aí, por exemplo, ali no Tratado de Versalhes, a Alemanha saiu como grande culpada do conflito e ela sofreu pesadas sanções, como pagamento de dívida, como perda de autonomia militar. Tá? Você tem até a Itália, que ali naquele momento era uma vitoriosa do conflito, mas que se sentiu muito prejudicada pela situação e pelo tratado. Então, de certa forma, as coisas como foram acertadas ali no final do conflito deixaram mais pendências do que soluções. E essas pendências, esse ressentimento, né, nacionalista que você tem, né, depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai crescendo e vai se acentuando, principalmente quando a gente atinge ali
a situação da crise de 29, né, que é uma crise que nasce nos Estados Unidos, mas que vai impactar particularmente a Europa. Tá? E aí todo esse sentimento, todo ressentimento, todo esse ódio acaba se tornando gasolina, combustível para o crescimento, né, de vários regimes totalitários, principalmente o regime nazofascista, tá? E aí, nesse meio tempo, nós temos também, já ali na Rússia, a Revolução Socialista, que ela ocorre lá em 1917, mas que, num primeiro momento, houve a Guerra Civil, mas no final ali dos anos 30, ela já estava se consolidando e se tornando uma ameaça real, tá, à Europa Ocidental. Então, você tem todo esse contexto que é bastante complexo, que aí, né, é só mesmo uma leitura mais calma do livro, de história e de geografia, para vocês entenderem, né, a complexidade dessa situação. Mas o que eu posso dizer é de que essa situação de pendência acaba arrastando o mundo, tá, para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente poderia dizer, sem exagero, que a Segunda Guerra Mundial é quase a continuação da Primeira. Tá? Então a gente teria uma única grande guerra mundial, só com uma paralisação ali num tempo ali para que os atores envolvidos pudessem pegar um fôlego, né, e depois caírem, né, novamente no conflito. E assim, quanto à Segunda Guerra Mundial, é importante a gente entender, né, de que ela tem uma escala nunca antes observada, né, o nível de tecnologia empregada ali é o máximo da tecnologia industrial, tá? E assim, os horrores que vão ser, né, promovidos ali também não tem parâmetros na história, né? Para vocês terem uma ideia, o número de mortos na Segunda Guerra Mundial ela é maior do que a soma de todas as guerras na história da humanidade, inclusive quando você soma a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um nível altíssimo. E é uma guerra verdadeiramente mundial. Por quê? Porque ela realmente envolve nações de todos os continentes. Tá? Então, e você vai ter conflitos ocorrendo em todos os continentes. Então, a gente poderia dizer que, em escala, ela superou e muito a Primeira Guerra Mundial, que até então era considerado uma guerra, né, o próprio nome, a Grande Guerra. Quando você fala de a Grande Guerra, estava se relacionando à Primeira Guerra Mundial, que foi superada em barbaridade, em carnificina, tá? E muito pela Segunda Guerra Mundial. Agora, o que importa para a gente entender aqui é o que surge da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, vamos aqui ao nosso slide. Tá? Peraí, um momento. Peraí, isso. Então, o que é importante para a gente entender aqui é o que surge da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial é basicamente uma guerra de grandes ideologias, né? Você tem, de um lado, o nazofascismo, que é uma política que nasce, que se desenvolve, né, principalmente com o apoio, né, da grande burguesia europeia, muito temerosa do avanço do socialismo. Tá? Agora, por isso que geralmente a gente enquadra o nazofascismo dentro de uma ideologia de extrema-direita, tá? Porque não é só uma questão do ódio ao socialismo. Você tem também no nazofascismo um nacionalismo exagerado, você tem um militarismo da sociedade. Tá? E é interessante a gente lembrar sempre, né, que o militarismo ele é uma questão muito prejudicial a uma sociedade civil, né? Por quê? Porque a vida militar ela está muito apregada em um determinado segmento da sociedade. E existe uma lógica de ser, ou seja, a disciplina militar, a questão do rígido controle de regras, a questão da hierarquia sem questionar, ela faz todo sentido da lógica, né, do que serve o exército, né? A que serve, que é basicamente uma guerra, ou fazer guerra. Então, numa situação de guerra, né, o militarismo é importantíssimo e até imprescindível você ter,
né, uma ordem hierárquica bem rígida, você ter uma sequência, um segmento quase cego às regras, sem questionamento, com convicção. Por quê? Porque numa situação de guerra total, você precisa disso para poder vencer e basicamente para você superar o inimigo, tá? Agora, esse militarismo, quando ele é aplicado e difundido por toda uma sociedade, ele torna essa sociedade uma sociedade mais complicada, porque as pessoas são diferentes. O diferente é, basicamente, o que molda uma sociedade. E aí o que a gente tem são regimes totalitários que tentam impor uma forma de visão para o resto da sociedade. Tá? Então a gente vai ter, né, casos de perseguição a intelectuais, a professores, a artistas, né, principalmente nesses países onde o nazifascismo vai se desenvolver. Tá? Agora, também é necessário se dizer que também existem as vantagens. Então, por exemplo, a Alemanha ela vai ter um crescimento econômico absurdo, né? Às custas principalmente, né, de grandes obras, às custas de forte investimento nas Forças Armadas. Tá? Então, assim, o fato é de que o nazifascismo, essa ideologia de extrema-direita, ela conquista uma porção considerável da Europa. Tá? Outras características são muito particulares do nazifascismo, como o antissemitismo, tá? O culto a uma raça superior, tá? Aí no caso aí o arianismo, né? Os arianos, então que tornam essa política muito particular. Tá? A ponto de algumas pessoas até questionarem, mas o nazismo é de direita ou é de esquerda, coisa e tal. A gente coloca mais o nazismo à direita, principalmente pelos atores e pelas forças do mercado e do governo e políticas que apoiaram esse projeto. Mas assim, é comum a gente ver traços do nazismo também associados a outros regimes totalitários, tanto de esquerda quanto de direita. Né? Então, por isso daí a confusão. Só que aí então o que acontece? Uma força que nasce num primeiro momento como um grande rival, ou para rivalizar, ou para suprimir o avanço do socialismo na Europa, ele ganha um corpo ao ponto de, inclusive, se tornar uma ameaça para o próprio capitalismo, principalmente esse capitalismo praticado pelos países, né, democráticos, né, pelas grandes democracias do mundo. Então, a gente vê um choque aí, né, de realidades que vão acabar arrastando o mundo para esse conflito. Tá? Por um lado, você tem o nazifascismo, né, atacando o mundo capitalista livre, né, a gente poderia dizer assim, democrático. Por outro, esse próprio nazismo, né, também, né, por questões ideológicas e por necessidade, né, de contexto da guerra, né, ela começa e inicia um conflito também com a União Soviética. Tá? Então você vai ter, por um curto período do tempo da nossa história, né, a União Soviética, já socialista, se alinhando, né, militarmente com os países capitalistas democráticos. Tá? Contra quem? Contra um inimigo em comum, uma ameaça em comum, que era o nazifascismo. Tá? Essa aliança ela é muito de momento ali, né? Ela é muito de contexto, tá? Mas assim que acaba a guerra, assim que o conflito se encerra, você vai ter o quê? Você vai ter imediatamente esses dois polos, né? A União Soviética socialista e os Estados Unidos e a Inglaterra e a Europa Ocidental, né? O mundo capitalista de outro lado, ou seja, você vai ter a criação de dois lados. Tá? E aí é importante, gente, por quê? Porque a gente entra aqui um pouquinho no que a gente estava falando. Tá? Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, o que você tem é, pela primeira vez na história, assim, pelo menos em 500 anos de história, a Europa, e principalmente ali a Europa Ocidental, perdendo protagonismo global. Né? Por quê? Porque ela saiu esmilinguida do conflito. Você tem as grandes cidades, os grandes parques industriais europeus, né, praticamente destruídos.
tá? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver despontar uma nova geopolítica, uma nova ordem, né, geopolítica mundial, tá? Que é a ordem que vai entrar para a história como a ordem da Guerra Fria. Tá? E por que deste nome? Né? Esse nome que muitas pessoas associam com a ideia de que não foi um período na nossa história que não houve guerras e coisa e tal. Assim, não é muito correto de pensar nisso. O nome Guerra Fria provém principalmente do fato de que os dois grandes protagonistas desse período da história, tá, foram principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, eles não entraram em conflito direto, ou seja, não houve uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, mesmo que por um período ali, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, houvesse uma certa intenção, e aí, por exemplo, um expoente político que foi o Winston Churchill, ele durante um bom tempo, ele defendeu a ideia de que haveria de ter uma necessidade do mundo ocidental invadir a União Soviética. Tá? E, inclusive, o grande medo do Churchill, né, era basicamente que a União Soviética alcançasse a capacidade nuclear, tá? E isso tornasse um conflito nessa escala entre o mundo capitalista e o mundo socialista, um conflito que talvez não tivesse vitoriosos. Tá? Então, assim, mas num primeiro momento esse conflito não aconteceu, e aí depois, quando efetivamente a União Soviética alcança a capacidade nuclear, aí mesmo que esse conflito acaba ficando ainda mais difícil, pelo menos o conflito direto entre essas duas potências. Agora, o que a gente vai ver é de que se essas duas grandes potências não bateram de frente, né, a gente pode dizer que a Guerra Fria é um período que, por várias vezes, realmente, né, a coisa esquentou. Tá? Né? Por quê? Porque realmente, né, a gente vai ter guerras efetivas, pessoas morrendo em diversas regiões do mundo, tá? Motivadas como pano de fundo esse conflito, tá? Entre o socialismo e o capitalismo. Tá? Aqui a gente tem um mapa, né, mostrando mais ou menos o desenrolar do conflito. Tá? Bem rapidamente aqui, a Alemanha nazista, junto, né, com a Itália, tá? Chegou a um determinado momento do conflito, ali em 1942, a dominar boa parte da Europa continental. Tá? Para falar a verdade, ali em 1942, basicamente não existiam, né, inimigos na Europa continental para a Alemanha enfrentar, tá? Mas a Inglaterra, né, continuou sendo um ponto de resistência, tá, durante o conflito. E o desenvolvimento desse conflito, ou seja, como a solução para o Ocidente não foi tão rápido quanto Hitler esperava, né, isso exigiu, tá, que antes dele terminasse o conflito no Ocidente, tá, a União Soviética, a Alemanha nazista iniciasse o conflito com a União Soviética. Tá? Esse ponto do início do conflito da Alemanha nazista com a União Soviética, junto com a entrada dos Estados Unidos no conflito, vai ser, sem sombra de dúvida, o ponto que vai ser o ponto de virada da guerra. Né? Porque logo essas duas grandes potências, né, a União Soviética, que vai, num esforço de guerra nunca visto na história, vai construir uma quantidade absurda de tanques, de armamentos, vai envolver uma quantidade absurda de pessoas num esforço de guerra nunca visto, ela vai se tornar um inimigo implacável contra os nazistas, né? E os Estados Unidos, principalmente no seu apoio, né, logístico, no seu apoio industrial, tá? Também vai, né, se fazer presente no conflito já no lado ocidental, e com o tempo, né, os escassos recursos da Alemanha nazista e seus aliados vão ir se esgotando, né? E aí a guerra acaba com a total derrota da Alemanha nazista, tá? E a ascensão
pela primeira vez na história, de dois polos de poder que não são necessariamente da Europa Ocidental. Ou seja, pela primeira vez na história, em 500 anos, você não vai ter mais uma potência, um Estado europeu ocidental, né, ditando as regras do jogo mundial, tá? Do jogo, do tabuleiro geopolítico mundial. Então, a gente pode dizer, basicamente, que a Guerra Fria é esse período da nossa história em que você vai ter duas grandes potências. A gente poderia dizer, então, que é um regime bipolar, tá? Porque não é porque fica triste, né, o feliz e daqui a pouco fica triste, não é isso não. Bipolar porque ele está falando sobre dois polos de poder, nesse caso a União Soviética e o outro lado os Estados Unidos, tá? E também é um período em que a gente vai ter um conflito não só geopolítico. É importante aqui a gente entender uma coisa. Não se trata só de um conflito entre duas nações, um conflito geopolítico. Se trata de um conflito de sistemas, né, de modelos políticos ideológicos. A gente discutiu isso um pouquinho no ano passado. Eu deixei também um vídeo para vocês na semana passada. Mas se a gente parar para pensar direitinho, o socialismo como ideologia, ela nasce, né, como uma crítica ao capitalismo e como uma opção ao capitalismo. Ou seja, não é possível você imaginar uma sociedade, pelo menos assim, em que esses dois sistemas coexistam. Porque na prática o socialismo é uma crítica ao capitalismo e ele se coloca como um sistema que irá superar o capitalismo como modelo. Tá? Então, é também uma briga, não só entre dois países, mas entre duas formas de ver o mundo, tá? Duas formas de pensar o mundo, de duas formas de modos de produção muito distintos. Tá? Então, assim, é muito difícil uma coexistência pacífica entre esses dois modelos. Vale lembrar que até dentro da própria União Soviética, né, existem forças, né, forças políticas, ideológicas, que também, né, lutam entre si, né, pela questão de ou a União Soviética consolida o seu poder, né, e o modelo socialista dentro do Estado revolucionário, ou se ele inicia um processo de revolução, né, constante a fim de se espalhar pelo mundo numa tentativa de evitar exatamente de que o capitalismo tentasse destruir o socialismo, né? Então você tem uma visão que o pessoal chama de trotskista, né, dessa revolução constante, tá? E uma visão que acabou prevalecendo, né, de stalinista, de consolidar a revolução dentro da União Soviética. Agora, isso nunca impediu a União Soviética de tentar também, né, influenciar as políticas de outros países, né, criando nesses outros países, né, áreas de influência, satélites políticos, né, nações que estariam ali rodeando a União Soviética, tá? Como estados satélites, a gente poderia dizer assim. Dentro da própria União Soviética isso acontecia, principalmente na correlação da Rússia com as outras repúblicas socialistas, tá? A Ucrânia, Letônia, Estônia e por aí vai, tá? Mas também acontecia da Rússia com outras nações, principalmente na África, e aí depois com Cuba também, tá? Por outro lado, os Estados Unidos também vai começar, né, a criar uma rede de países, né, de aliados, em que vai basicamente tornar esses aliados também satélites, em algumas escalas até um pouco mais, como parceiros. Então você tem a Europa Ocidental sendo eleita pelos Estados Unidos como aquele grupo de países que seriam parceiros na luta, e aí então os Estados Unidos investe pesado, né, principalmente através do Plano Marshall, por uma reestruturação desses países. Afinal de contas, os Estados Unidos precisava de países capitalistas ricos para defender o modelo junto com ele, né? E outros países, principalmente os países de terceiro mundo, seriam áreas de influência dos Estados Unidos
né, junto com os outros países desenvolvidos. E aí a gente enquadra aí, por exemplo, alguns países ali da África, a própria América Latina e por aí vai. Então, na prática, você tem essa construção desse mundo bipolar. Tá? Como eu falei, é uma Guerra Fria, por quê? E aí aqui a gente pode ver que é uma Guerra Fria porque você tem basicamente os Estados Unidos, a sua área de influência, né? E aí aqui você pode pegar todos esses países como áreas de influência, tá? E você tem a União Soviética, tá? E todos esses países como áreas de influência. Então o mundo vai ser dividido em sistemas ideológicos, economicamente falando, politicamente falando, e se cria uma grande, né, que depois ficou conhecido como cortina de ferro. Por quê? Porque, ao contrário dos dias de hoje, não existia trânsito de informação entre esses dois blocos. Então, pouco se sabia o que acontecia, né, no mundo soviético. Assim como o mundo soviético pouco sabia, os soviéticos pouco sabiam do que acontecia no mundo capitalista. Tá? É interessante porque essa dificuldade de conseguir imaginar como era o mundo no socialismo, isso se dá até pelo próprio modo de produção, de como isso impacta na nossa forma de ver o mundo, nessa forma de a gente pensar o mundo. Tá? Agora, vale lembrar que principalmente o que você... Então, era muito comum as pessoas falarem que no socialismo você vai perder sua casa, as pessoas vão entrar na sua casa e vão tomar ela, né? Quando, na verdade, o que se fala no socialismo é o modo de produção, é você estatizar o modo de produção e não os bens pessoais. Então, as fábricas, as grandes fábricas, os grandes bancos, a infraestrutura, esses seriam estatizados. Agora, isso não impede de você ter suas coisas, você ter a sua casa, você ter seu carro, existe consumo, tá? Agora, é claro que não é um consumo na busca do lucro, é um consumo, né, planejado, planificado, tá? Então, assim, são dois modelos bem complexos, né, bem diferentes, o socialismo do capitalismo. Não cabe a gente aqui discutir, né, agora esse assunto de qual é melhor, qual é pior. O que a gente tem que entender é o seguinte, que basicamente se construiu o mundo em duas grandes escalas. E esses dois países só não entraram num conflito direto, só não houve uma terceira guerra mundial por um motivo muito simples, tá? Porque você teve um equilíbrio do terror nuclear. Então, por quê? Porque logo esses dois países trataram de criar os seus grandes pactos, né? Tanto militares quanto pactos econômicos. Tá? Então, se por um lado você tinha na União Soviética o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar entre os países soviéticos, e do lado capitalista você tinha a OTAN, né, que é também um pacto militar que, na prática, dizia o quê? Se um Estado membro for atacado pelo outro bloco, você vai ter uma retaliação de todo o bloco. Então, né, isso jogou o mundo por uma situação em que qualquer conflito localizado, principalmente entre os Estados-membros, poderia arrastar o mundo inteiro para uma terceira guerra mundial. Tá? Você também teve os grandes pactos econômicos, né? A ajuda financeira capitalista do pacto do plano de Marshall, né? Um plano semelhante, né, que é a Comecon, no caso da União Soviética, mas aí esse plano ele também tem particularidades bem distintas. Na prática, o plano Marshall vai criar um grupo de países, como eu falei, aliados dos Estados Unidos, grandes parceiros econômicos que vão receber uma quantidade absurda de dinheiro para se reestruturarem novamente. Vai lembrar, a gente está falando do final da Segunda Guerra Mundial, todos os países da Europa estavam detonados. Tá? Por outro lado, os aliados da União Soviética, e aí é sempre bom lembrar que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, na prática, né, todos aqueles estados libertados pela União Soviética acabaram se tornando zonas de influência do bloco soviético. E aqueles estados, né, auxiliados pelos Estados Unidos, libertados pelos Estados Unidos da influência alemã, né, nazista, eles acabaram se tornando zonas de influência dos Estados Unidos. A própria Alemanha foi dividida em duas, né? E aí eu coloquei vários documentários
né, lá na nossa parte do mundo, que vocês assistirem, verem, né, por exemplo, a questão do Muro de Berlim, né, a divisão da capital alemã. Vejam só, a guerra foi tão traumática, o impacto do nazismo e a derrota, né, do nazismo foi tão completa que o país foi dividido em dois, entre os vitoriosos, e até a capital foi dividida em duas. Né? E aí depois você vai ter a construção do Muro de Berlim, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Tá? E aí o conflito, efetivamente, ele só não vai entrar na prática e vocês não vai ter uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque basicamente você vai ter o que a gente chama de equilíbrio do terror nuclear. Ou seja, vai ocorrer uma corrida armamentista, né? Ou seja, o que é uma corrida? Alguém pegar um fuzil e sair correndo? Não. A corrida armamentista é essa grande busca das nações, né, das potências dos dois eixos, né, dos dois blocos, de buscarem armas cada vez mais, né, potentes e cada vez mais precisas, e aí então você vai ter um gasto absurdo ao longo da Guerra Fria com orçamentos militares astronômicos na busca de armas cada vez mais eficazes para você conseguir destruir o inimigo. E talvez o maior símbolo, né, dessa corrida armamentista tenha sido a construção das grandes armas nucleares. Armas nucleares essas que pela primeira vez foram utilizadas pelos Estados Unidos, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, mas que, sem sombra de dúvida, né, quando a União Soviética também alcança a sua capacidade nuclear, isso joga o mundo, né, para um abismo, tá? Um abismo em que você vai ter, né, a possibilidade de que a qualquer momento você tivesse isso aí acontecendo nos grandes centros urbanos do mundo, né? Jogando o mundo com certeza para uma guerra nuclear, para uma situação de pré-história. A gente poderia ter a civilização sendo jogada a qualquer momento em uma hecatombe nuclear, tá? E assim, por várias vezes na Guerra Fria nós vamos ter, tá, momentos em que a guerra esteve a ponto de acontecer, tá? Então eu vou parar aqui, né? A gente já está 42 minutos de aula, tá? A gente vai continuar discutindo esse assunto na nossa atividade síncrona, tá? Juntem as dúvidas, estudem os textos, deem uma olhada nos documentários que eu estou colocando ali, separem algumas dúvidas para a gente poder, né, durante a nossa atividade síncrona, a gente conseguir, né, desenvolver o assunto. Tá? Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção de vocês, quero também parabenizar a galera pela participação na nossa primeira aula, né, na nossa primeira atividade síncrona. Espero que continue assim, tá? Eu sei como é difícil, a gente teve uma atividade síncrona de 1h30, tá? 8 horas da manhã, começando às 8 horas da manhã. Eu também estava com sono no início, o pessoal falou, nossa, tá com a cara de sono, né? Assim, essa pandemia realmente está zoneando com nosso horário. Eu agora estou gravando essa aula aqui 2 horas da manhã, né? Mas assim, vamos tentar organizar o nosso horário para ficar direitinho. Estudem todo o material, tá? Principalmente na terça-feira, para que quinta-feira, né, a gente consiga, né, na nossa atividade síncrona, render principalmente com as dúvidas de vocês, assim como foi na semana passada. Valeu, monstrinhos! Até semana que vem.